Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos de volta aqui no nosso programa Ouvir pela Palavra. Eu quero agradecer a sua audiência, quero agradecer a sua participação. E hoje nós estamos aqui para falar acerca do drama do suicídio. Você que está me assistindo pelo YouTube, eu já quero pedir para você clicar aqui embaixo para se inscrever no nosso canal. Também clique aí no botãozinho das notificações para que você seja notificado cada novo vídeo que colocarmos aqui no canal Ouvir pela Palavra, tá bom? Também, se for possível, deixe um comentário, faça aí deixe o seu like, um comentário. Isso é importante para deixar o nosso canal de forma que as pessoas possam acessar e você também ser notificado sempre que colocarmos vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Quero agradecer também você que me ouve através do nosso programa de rádio. Que o Senhor Jesus te abençoe onde quer que você esteja. Lembrando que nós aqui do canal Ouvir pela Palavra, desse programa, ofertamos aí a possibilidade de você fazer um treinamento, um curso que vai aí melhorar a performance dos professores da Escola Bíblica Dominical, que é o foco desse curso, melhorando a sua performance. Eu criei um manual do professor bem caprichado para que você tenha aí as condições de saber como funciona a escola dominical, o que é corpo discente, o que é corpo docente, a história da escola dominical, tá bom? Então é só você que me assiste aqui pelo canal do YouTube, vir aqui embaixo na descrição desse vídeo, vai ter um link que você vai clicar e você vai saber como fazer esse treinamento para abençoar a sua vida. E você que me ouve através do rádio, é só você procurar aí o nosso canal no YouTube e você vai ter acesso aí à possibilidade de fazer esse treinamento que tem abençoado muitos professores aí no Brasil e até mesmo fora do Brasil, tá certo? Então vamos lá. O drama da depressão, meus amados irmãos, nós estudamos no domingo passado. Falamos aí acerca do que é a depressão, as suas causas, o que também pode ser os seus sintomas, e hoje nós vamos falar vamos dizer assim, de algo mais profundo nesse processo da depressão, que é o suicídio. Nós vamos falar aqui um pouco acerca disso à luz da Bíblia e naquilo que a palavra de Deus nos orienta. Hebreus 13:5 existe ali uma promessa que não te deixarei e nem te desampararei. Então tem uma promessa bíblica de termos a presença do Senhor conosco, do nosso lado. Então, diante da dura realidade do suicídio, que é o nosso tema de hoje, precisamos tratar esse assunto à luz da palavra de Deus. Quando nós terminarmos aqui essa nossa conversa, você deve ter chegado a 3 conclusões específicas, tais como conhecer melhor sobre o suicídio, mostrar os casos bíblicos sobre o suicídio, alguns casos e relatos bíblicos acerca de alguém que tenha suicidado, e você tem que ter aprendido como se comportar em relação aos casos de suicídio que porventura você pode enfrentar na sua família, você possa enfrentar aí na sua congregação. Então nós vamos aqui dar uma orientação de como enfrentar esses casos. Salmo 42 diz assim que um abismo chama outro abismo, e ao ruído das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que esqueceste de mim? Porque ando em pranto por causa da opressão do inimigo. Com ferida mortal em meus ossos me amontoam os meus adversários. Quando todo dia me dizem: onde está o seu Deus? Por que estás abatido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, o tema de hoje ele é extremamente
indispensável e oportuno, porque podemos aí considerar o aumento de casos de suicídio até mesmo no meio dos evangélicos. É importante nós estarmos aí atentos aos casos que nos atingem, né? E observar as raízes disso tudo, cuidando de mais de perto uns aos outros, sempre observando os princípios da palavra de Deus. Essa palavra suicídio ela é derivada de dois termos no latim, que é o cadere, que significa matar, e próprio, né, que é do sui, que significa próprio, e o cadere, que significa matar. Assim, o suicídio é o desejo e o ato de assassinar-se a si próprio. É um gesto de autodestruição, realização do desejo de dar fim à própria vida. Quando a pessoa está passando por uma dor emocional insuportável, ela pensa enganosamente que a única solução é o suicídio. Assim, o suicida não quer morrer, ele quer escapar da dor do sofrimento. No entanto, sempre vai produzir mais dor. Por que as pessoas pensam no suicídio? Vejamos bem. Porque eles têm alguns desejos de chamar a atenção. A tentativa de suicídio pode ser um grito de socorro. Olhem para mim, eu estou aqui. Muitos deixam bilhetes antes de cometer o ato. Uma pessoa que se suicida pode estar com carências de ser aceita e amada. Segundo ponto, tentativa de explicar ou expiar um erro. Algumas pessoas com tendências suicidas dizem: eu mereço morrer, não sou digno de viver. Para elas, a morte constitui em um tipo de expiação para que consideram seu fracasso e pecado. Pensam que não pode pagar ou remediar o erro cometido. O suicídio é a realidade dolorosa. O suicídio atravessa todas as fronteiras geográficas, radicais, sexuais, religiosas, culturais, sociais. Nenhum de nós deve subestimar seus efeitos devastadores e a sua abrangência. Gary Stuart, ela diz que as pessoas que cometem suicídio têm um sentimento obsessivo de desamparo, falta de esperança e de valor. Assim, o suicida não quer morrer, ele quer escapar do sofrimento. Vejamos mais outras razões que levam as pessoas ao suicídio. A paixão. Muitos suicídios são cometidos por motivos passionais. Eles acontecem como um resultado direto de relacionamentos rompidos. A pessoa é prisioneira de um sentimento doentio, pois deixa o sentido da vida em Deus e o amor próprio, e a outra pessoa passa a ser o centro. E por não aceitar o fim do relacionamento, desiste também de viver. Outro motivo? O dinheiro. Muitas pessoas desesperam-se ao cair na pobreza, na perda rápida dos seus bens. Outro motivo? Doenças psíquicas. Elas são reais e complexas. Enganam-se aqueles que as tratam como se fosse apenas uma atuação maligna. A igreja, por muito tempo, tratou simplesmente as doenças psíquicas como sendo algo espiritual. Também existe a fuga, onde muitas pessoas, esmagadas pelo rolo compressor das circunstâncias adversas que lhe advêm, fogem da vida, pensando que do outro lado da sepultura encontrarão um destino melhor, um alívio à dor.
A exigência em excesso também entra no índice de suicídio entre os jovens. A razão disso é a alta exigência da família e a cobrança da sociedade acerca do desempenho nos estudos e na vida profissional. Eles não conseguem atingir as metas e as constantes cobranças da família e da sociedade e traçam uma rota sem volta, causando dor e sofrimento. A ausência de Deus provoca na humanidade um vazio existencial e sem precedentes. Na verdade, só Deus pode satisfazer a alma humana. Só Deus pode preencher esse vazio que está dentro de cada um de nós e que nos rouba a alegria do existir. Com certeza, muitos que têm ideias suicidas estão precisando urgentemente organizar sua vida espiritual e colocar o reino de Deus como prioridade. Então, quando Deus não reina e governa, quem está fazendo isso, logicamente, é o diabo. Não podemos ignorar as obras malignas na vida das pessoas. O diabo e seus demônios existem e querem destruir o ser humano e toda a sociedade. Então, ele se apropria das mentes das pessoas para destruí-las. E principalmente quando ele chega na mente de alguém e esse pensamento está vazio. A Bíblia é clara nesse assunto. Porque temos que lutar contra carnes, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. É evidente que não podemos atribuir tudo o que acontece ao diabo, mas não podemos subestimar sua atuação constante, oprimindo o ser humano e estabelecendo sua estratégia em levá-lo ao abismo na triste ilusão do suicídio. Por isso, é muito importante estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, conforme Efésios 6:11, guardando em nós a mente e o coração. Quando deixamos desprotegidos a nossa mente, ela se torna um campo propício para que o inimigo venha trabalhar e colocar em nós pensamentos suicidas. A vontade de morrer, ela é registrada na Bíblia por pessoas que, em momentos de crise emocional, pediram a Deus para morrer, mas nunca intentaram contra suas próprias vidas. Jó, por exemplo, depois de ter amargado a crise financeira, problemas de saúde e toda a perca na sua família, ele disse: quem dera que se cumprisse o meu desejo e que Deus me desse o que eu espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Então, vejamos o caso de crise emocional desses homens de Deus. Moisés se cansou da reclamação do povo e pediu a Deus o seu próprio fim. Eu não posso levar todo esse povo sozinho, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, e eu te peço, se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Números 11, versos 14 e 15. Elias também teve seus dias sombrios. Depois de vencer a batalha contra os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, Jezabel manda dizer que vai acertar as contas com o profeta, e ele, com medo, disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais, disse o profeta Elias. Outro caso foi o do profeta Jonas. Ele estava desgostoso da vida porque Deus queria salvar os ninivitas. Não aceitava aquela nação que fez tanto mal para o seu povo e que agora receberia o perdão de Deus. Diante deste fato, ele ora: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer
do que viver. Então, nós encontramos na Bíblia registro de pessoas que desejaram morrer, mas não intentaram contra a sua vida. Mas agora nós vamos ver alguns casos de suicídio na Bíblia. A Bíblia menciona alguns casos de suicídio. Eu vou colocar aqui para quem está me assistindo no YouTube para ver. A Bíblia menciona alguns casos de suicídio, revelando assim que o ser humano, após o pecado, teve suas faculdades mentais e emocionais também afetadas. Saul. Esse rei começou bem, mas desobedeceu às ordens de Deus sem demonstrar arrependimento. Encurralado pelo exército filisteu, jogou-se contra sua própria espada. Aitofel traiu Davi. Seu caráter traidor o levou ao desespero e enforcou-se. Zinri promoveu um golpe para chegar ao poder e depois foi abandonado. Judas, que traiu Jesus. Então, a Bíblia registra alguns casos de suicídio. E é interessante notar que a palavra de Deus mostra a virtude e a fraqueza do ser humano. Nós temos registros grandes acerca dos feitos de Deus e do poder que Ele tem. E também dos momentos de fraqueza e desânimo desses heróis que estão aí narrados seus nomes na Bíblia. Tem momentos de fraqueza, desânimo e também da fé e da ruína dos que conduziram a sua vida sem arrependimento. Alguns dos heróis da fé até tiveram o desejo de morrer, mas depois voltaram ao equilíbrio emocional. Já aqueles que foram conduzidos pelos caminhos da desobediência sucumbiram diante da pressão emocional e cometeram suicídio. Foram leais até um certo ponto, mas terminaram mal. A Bíblia é contrária ao suicídio, porque o suicídio é a quebra do principal mandamento de Deus. E qual mandamento é esse? Em Mateus 22, versos 36 ao 39. Amar a Deus e amar ao próximo, como a si mesmo. Então, amar a si mesmo é um dever do cristão. Só pode amar o próximo quem está bem resolvido consigo mesmo. O apóstolo Paulo nos ensina este princípio nas suas cartas. Efésios 5, 29, ele diz: porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. O cristão se posiciona contra o suicídio, fundamentado no sexto mandamento dos 10, quando diz: não matarás. O mandamento que proíbe o homem de assassinar o outro também o proíbe de assassinar-se a si mesmo. A vida humana é uma dádiva divina e, portanto, pertence a Deus. Salmo 100, verso 3. O Criador é quem determina o início e o término da vida, e não a criatura. Foi Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então, a Bíblia, ela é contrária ao suicídio. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele afirma que o suicídio é um gesto de incredulidade. O suicida deixa de crer que Deus pode nos socorrer em toda e qualquer situação. A mulher de Jó, ao vê-lo nas cinzas, revoltada contra Deus, aconselhou seu marido que se matasse. Ou seja, amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas ele respondeu: como fala qualquer doida, assim falas tu. Quando o carcereiro de Filipos, ao ver as portas da prisão aberta, também ele quis suicidar-se. Ele quis intentar contra a sua própria vida. Agora, o que fazer quando um familiar se suicida? Por mais duro que tenha sido o golpe na vida da pessoa que teve um familiar que passou por isso, essa pessoa precisa continuar a caminhada. Não pode ser enterrado os vivos com os mortos.
É importante levar em consideração que a vida continua e que a presença de Deus é certa. Por que nós devemos prosseguir depois de ter acontecido um suicídio na nossa família? Nós devemos prosseguir por causa de Deus. Não existe nenhuma situação da vida que possa superar a capacidade de Deus de nos fazer restaurar. Deus é maior do que a nossa dor. O amor de Deus é tão grande que chega a ser maior do que a de um pai e de uma mãe, que são considerados como o amor maior do mundo. Temos que ter fé em Deus. Deus pode nos tirar de qualquer situação que pareça insolúvel. Ele tem o controle do universo nas suas mãos. A nossa vida também está na mão dele. E ela não está sem destino e sem propósito, mesmo nas noites mais escuras da vida. Nós podemos declarar: não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Nós devemos prosseguir por causa dos outros familiares. Nós não temos o direito de desistir da vida por causa do ente querido que se foi. Quando temos outros que precisam de nossa presença, nosso apoio, nosso encorajamento. Não podemos desistir de viver por causa dos mortos, se os vivos ao nosso redor carecem do amor que sai do nosso coração. Jesus teve 12 discípulos e um deles suicidou. É preciso entender que mesmo procurando ajudar e acompanhar uma pessoa, contudo, nem sempre o resultado será como nós desejaríamos. Tal fato não pode nos impedir de prosseguir no cuidado com o próximo e no cumprimento da missão que recebemos do nosso Senhor. Quando nos enjaulamos nos quartos escuros, cheios de desalentos, ferimos não apenas a nós mesmos, mas nossa própria família, que precisa de nossa presença e de nossa mão que se estende para ajudar. Nós também devemos prosseguir por nossa própria causa. Não temos o direito de desistir de viver porque alguém que amamos tomou essa decisão. Importa prosseguir, mesmo que a vida nunca mais tenha o mesmo sabor. Não foi a ausência nem a abundância de problemas que fortaleceu a esperança de Jó, mas a sua convicção de que Deus estava no controle de todas as coisas. Não sabemos, pela palavra ou pela história, que Deus sempre esteve à frente, comandando tudo. Sabemos também que Ele lidera hoje e no futuro, e também o fará sempre. Agora, a pergunta que não quer calar: um suicida pode ir para o céu? Essa é uma pergunta que assola as famílias neste momento de dor. No momento do velório, há questionamento sobre este assunto por parte da família aos pastores. O que entendemos sobre o assunto é que não compete a nós o julgamento. Nenhuma pessoa ou igreja tem competência de assentar-se no trono do juízo e determinar o destino eterno de uma pessoa. Somente Deus tem essa autoridade intransferível. E no momento de tamanha dor e aflição dos familiares, é necessário a manifestação de mais amor e menos julgamento. É o que nós precisamos fazer como cristãos. O ladrão na cruz foi salvo em seus últimos momentos de vida. Ele disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Cabe a nós deixar essa questão nas mãos de Deus, sabendo que Ele é misericordioso e compassivo. Ele tudo vê, conhece tudo o que está lá dentro, entre a divisão do espírito e da alma. Jeremias declara: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A morte, embora inevitável, não deve ser buscada. Nós não temos o direito de tirar a nossa própria vida. Quem é Deus que dá a vida e somente Ele, Deus, pode requerê-la. O suicídio é uma decisão humana. Precisamos buscar força em Deus para reagir e encontrar esperança e desfrutar de uma vida abundante. Que Deus em Cristo te abençoe. Que você encontre vida no Senhor. Que a sua vida se fortaleça nele, a fim de que você, fortalecido, possa também fortalecer outras pessoas. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Que a sua graça seja abundante na nossa vida. Se Deus assim nos permitir, estaremos aqui de volta para mais um programa Ouvir pela Palavra. Você que está me assistindo pelo YouTube e gostaria de fazer o treinamento de professor de Escola Bíblica Dominical, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você clicar para você poder fazer esse treinamento, tá bom? Que Deus te abençoe. Se Ele assim nos permitir, estaremos de volta para mais um estudo. Fique na paz do Senhor. Deus te abençoe.